Olá, me chamo Aline Félix, sou doutoranda no Laboratório de Biodiversidade Genética de Insetos da Universidade de Pernambuco e irei apresentar para vocês o procedimento para extração de DNA. A extração de DNA tem como finalidade isolar as moléculas de DNA para serem utilizadas em diferentes processos da biologia molecular, como, por exemplo, ser utilizado como substrato para a reação em cadeia da polimerase. Este pode ser utilizado para diagnóstico de doenças, como também a análise da estrutura genômica, entre outras aplicações. O processo de extração de DNA pode ser feito utilizando diferentes métodos, e a escolha desse método será feita a partir do tipo de tecido que será utilizado e também da sua origem. Mas, independente do método a ser escolhido, a extração ela passará por 3 etapas básicas: a lise celular, a separação de moléculas orgânicas e inorgânicas e a purificação dos ácidos nucleicos. Nesta aula, iremos utilizar o protocolo de Sambrook e Russell com adaptações para extrair o DNA do besouro Dicotomys irinos coletado no Espírito Santo. Inicialmente, vamos preparar a solução de extração, que será composta por tris, que é uma solução tampão para estabilizar o pH, o SDS, que é um detergente iônico forte, que interage e ajudará a romper a membrana bilipídica da célula. Será composta também da NaCl, um sal para ajudar a desnaturar as proteínas pela mudança da força iônica, quebrando as estruturas quaternárias e terciárias da proteína, e a proteinase K, utilizada também para a desnaturação de proteínas na sua estrutura primária. Também será utilizado o EDTA, uma solução com propriedade quelante que irá retirar os íons metálicos livres, evitando que eles atuem na reação de enzimas que degradam o DNA. E, por fim, esses reagentes serão dissolvidos em água. Essa bancada ela já foi esterilizada para realizarmos o procedimento. Aqui nós temos também álcool 100%, 70% e água para a esterilização das pinças e dos pistilos, que serão utilizados para entrar em contato com o tecido, e então precisamos esterilizar para evitar contaminação. Aqui nós temos o besouro, que será utilizado para a extração. Como podemos ver, esse besouro temos a cabeça, a região do tórax e a região do abdômen. Iremos retirar o tecido do pronoto, que é essa região do tórax. Essa região do tecido foi escolhida devido por ser um tecido mole, que facilita o processo, como também ser um tecido livre ou com menor risco de contaminação por DNAs exógenos. Nós vamos retirar assim com a pinça e vamos adicionar um microtubo já contendo a solução de extração. Então, o tecido será adicionado à solução de extração para, em seguida, ser utilizada a etapa de maceração do tecido. Após a maceração, o tecido se encontrará dessa forma e, após proporcionar a lise celular, iremos adicionar essas amostras ao banho-maria a 50 graus, que é uma temperatura adequada para a ação dos reagentes presentes na solução de extração. Após a finalização da etapa de lise celular, a amostra se encontra dessa forma. Agora nós iremos iniciar a etapa de separação de macromoléculas com a adição da solução CIA, que é composta por clorofórmio e álcool isamílico.
Após a adição, a amostra se encontra em duas fases e será necessário agitar gentilmente para que ocorra a mistura dessas duas substâncias. Após homogeneizadas, as amostras vão se encontrar dessa forma. E agora nós levaremos para a centrífuga. Após a finalização da centrifugação, vamos retirar as amostras. Após a centrifugação, a amostra vai se encontrar com duas fases, a fase orgânica, que está logo abaixo, e a fase aquosa, que está acima. A fase aquosa contém os ácidos nucleicos e a fase orgânica, proteínas, lipídios, entre outras macromoléculas. Então, nós iremos recuperar a fase superior. Após a remoção da fase aquosa, nós vamos iniciar a etapa de purificação dos ácidos nucleicos. E para isso nós vamos utilizar o álcool 100% e o NaCl a 1 molar. Ambos eles irão atuar roubando a água de solvatação do DNA, dos ácidos nucleicos, fazendo com que ele desidrate e precipite. Após a adição do NaCl e do álcool, nós iremos agitar levemente para a formação do pellet de ácidos nucleicos e levar à centrífuga mais uma vez. Após a centrifugação, nós vamos agora fazer a segunda etapa de lavagem dos ácidos nucleicos. Nesse momento, os ácidos nucleicos estão presos na parede do tubo, porém não é possível visualizar. Então nós vamos gentilmente descartar o álcool totalmente e os ácidos nucleicos ficarão presos no tubo. Agora vamos iniciar a segunda etapa de lavagem com a adição de álcool 70%. Mais uma vez, vamos homogeneizar a amostra levemente e levar à centrífuga. Após a centrifugação da segunda lavagem, nós iremos descartar mais uma vez o álcool. O descarte pode ser feito de todo o líquido, porque o DNA está preso na parede do tubo. Agora nós levaremos as amostras para secarem dentro da câmara de fluxo laminar para evitar contaminação.
Após a retirada total do álcool, nós colocamos as amostras na câmara de fluxo laminar para secar totalmente. Temos agora apenas o DNA sólido que não é possível visualizar, mas no entanto ele se encontra na parede do tubo e portanto nós vamos colocar a água de forma que ela passe pela parede do tubo para ressuspender o DNA. Agora vamos adicionar a RNase para degradar o RNA e obtermos uma amostra apenas com DNA. Após a adição da RNase, levaremos ao banho-maria, numa temperatura de 37 graus, por 1 hora, para a ação da enzima RNase. Após o término do tempo, as amostras podem ser verificadas a sua qualidade em nanodrop ou por eletroforese. Esta foi uma aula sobre o procedimento de extração de DNA para a turma da disciplina de Genética Molecular do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Obrigado e bons estudos, pessoal!